Então, próxima aula, então, continuação do plano inclinado aí. Tranquilos? Vamos lá? Só esperar todo mundo conectar aqui. Então, vamos lá. Recapitulando aí a primeira aula de hoje. Então, você vai fazer isso aí. Fez? Aí você vai cortar isso aqui, que é fechando o triângulo retângulo, que é como se fosse uma diagonal, né? Do quadrado. Né? Se fosse pensar no quadrado, você cortou ele no meio aqui. Por isso que deu 45 aqui, 90 aqui. Eu sei que deu 45 aqui em cima também, mas eu não estou preocupado com esse ângulo aqui de cima não, ok? Beleza, agora vocês vão desenhar para mim esse quadradinho aqui, ó. Se ele tivesse na horizontal, ele ia dar bonitinho aqui, ó. Se ele tivesse na horizontal, não sei se talvez seja isso, Davi. Ele ia fechar aqui, ó. Se você tá com papel milimetrado, ele ia fechar bonitinho aqui, ó. Tá certo? Ele ia fechar bonitinho ali, ó. Ocupando um quadrado certinho do papel milimetrado. Mas isso não vai acontecer porque ele está no plano inclinado, tá? Então você vai escolher aqui mais ou menos o meio da diagonal aqui dessa hipotenusa, né? Para desenhar ele. Aí você vai na régua, né? Na régua aqui, ó, e dá 1 centímetro de base e 1 centímetro de altura, ó. E fechou lá o quadradinho. Então ele vai ficar igual o meu aqui, ó, né? Não vai ficar. Esquece o papel milimetrado aqui agora, né? Ele não vai ficar certinho aqui dentro de nada, beleza? Ele vai ficar só um quadrado de 1 centímetro quadrado aqui, ó. Tranquilo? É isso aí Tranquilo. que deu Eu errado? acho que agora, eu acho que agora deu certo porque eu virei o papel assim até ele ficar mais ou menos horizontal, com essa linha da hipotenusa horizontal aí. Ah, Eu sim. acho que agora deu Que certo. aí fica mais fácil. Que você vê, a gente tá acostumado a pensar só na horizontal. Então, se você precisar virar aí por enquanto, vai virar. Depois você faz o desenho, você vai ver quando você voltar ele aí. Beleza, então todo mundo fez isso aí. A força-peso para todo mundo vai ser 100. O quadradinho para todo mundo vai ser de 1 centímetro quadrado, tá? Então a escala aí é de 1 centímetro quadrado. Tô sem papel milimetrado, não tem problema, tá? 1 centímetro você faz na régua aí. Então ele é 1 centímetro de lado, 1 centímetro de base e 1 centímetro de altura. Beleza? Fechou. O triângulo ele é o mais tranquilo de resolver, porque você tem que colocar a base igual à altura e fechar. Né? Aí ele vai dar, se você tiver com papel milimetrado, ele vai dar certinho na diagonal. Se você quer mais conforto, ter certeza, se quiser fazer o quadrado todo e cortar ele no meio, né, você vai ver que vai estar na diagonal certinho. Beleza? Para dar os 45. Ok? Até aí todo mundo já fez? Tudo bem, galera? Até aí todo mundo já fez? Maria Fernanda. Carlos, Oi. tem que copiar essa parte aí, massa, 10 quilos, né? Isso. Vão ser esses valores que nós vamos utilizar. O meu objetivo aqui, né, é, voltando lá na questão anterior, o meu objetivo aqui é determinar, tá? Até colocar aqui no cantinho aqui, ó. Determinar, cantinho não, dá para colocar aqui, ó. Determinar, e é só isso que eu vou fazer. Determinar a normal, tá certo? Porque o peso é fácil de determinar. A normal, tá certo? E a força de atrito. Basicamente eu tenho que fazer isso. Só que vocês viram que lá na minha tabela está perguntando uma coisinha a mais lá. Eu vou chegar lá. Força de atrito. Esse é o meu objetivo. E é isso que eu vou cobrar numa prova. Tá? Eu vou cobrar a teoria, que você não vai fazer conta nenhuma, e vou te cobrar numa questão dissertativa o cálculo mesmo da normal da força de atrito baseado no que eu vou mostrar aqui agora. Bem, para facilitar a nossa vida, já que mudou, eu pensava na horizontal e agora vocês foram lá e vacalhou comigo, colocou o negócio inclinado, né? Você pode até virar o papel aí.
eu preciso de duas coisas, tá? Eu preciso de uma reta para me orientar, de retas para me orientar, tá? Se você antes era fácil, era horizontal era a reta x e vertical era o y. Só que agora você faz esse desenho aí, faz esse desenho aí para mim. Vira a folha e põe ela na horizontal, põe essa diagonal na horizontal. Aí você faz para mim o quê? Uma reta na horizontal, tá certo? Você faz uma reta na horizontal, beleza? Eu vou fazer uma retinha aqui, imaginária, vamos dizer assim. Deixa eu ver se aqui tá, se tá bom. Uma retazinha imagináriazinha ali, passando aqui na horizontal, tá? Como se fosse, né? Você vai virar o papel aí. Para você que virou o papel aí, ela tá na horizontal, passando no meio do quadrado, tá? E se você virou o papel e ele tá na horizontal agora, essa diagonal que está na horizontal, então quando você desenhar essa segunda reta aqui, ó, você vai ver que ela está na vertical. Só que eu vou colocar bem no meio certinho aqui do quadrado. Por isso que eu optei por um quadradinho aqui, ó. Então, o que eu estou pedindo é para você desenhar duas retas de referência, tá? Uma reta é essa daqui que eu vou chamar ela de y, tá? Porque ela não está na vertical, só por isso. E eu vou chamar essa daqui de x, porque ela não está na horizontal. Mas eu continuo precisando de referências, de retas com referência, tá? Então eu desenhei uma reta na mesma direção do plano e desenhei uma perpendicular ao plano. Por quê? Porque a normal sempre é perpendicular ao plano. Por isso que eu fiz isso. Por que eu desenhei o X? Porque na direção, né, do X aqui, ó, o bloco ou ele vai subir se alguém puxar ou ele vai descer, né? Ou ele vai subir ou ele vai descer. Se alguém puxar ele para aqui para cima, ele vai subir. Se alguém abandonar ele aqui ou puxar ele para baixo, ele vai descer. Então a força de atrito está na mesma direção do plano, né? E a normal está na direção perpendicular. Normal sempre é perpendicular. Se eu estou andando numa reta, é uma coisa. A minha normal coincide com o meu peso, tudo vertical, né? Se eu estou subindo o Morro do Capeta, gente, para sair lá no Bom Jesus, então eu estou inclinado. Então a minha normal mudou, beleza? Então eu desenhei a reta X e a reta Y. Todo mundo já desenhou essas retinhas aí para mim? Ô, Carlos, Oi. eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui de fazer umas reta. Reta, reta mesmo, né? Ó, não é bobagem não, né? É porque tem uma dicasinha que eu vou te dar, é porque mudou mesmo, né? Então fica meio estranho. E uma coisa que eu noto muito quando eu pego isso aqui para corrigir. Observem, tá? Ainda bem que você falou aí para dar uma dica maior aqui, ó. Observe se a distância do início dessa reta aqui, ó, na reta X, se essa distância aqui tá bonitinha, ó, continua a mesma até o final, ó. Observe se a distância é a mesma. Para ter certeza que essa reta está do jeito certo, opa, observe se a distância dela até a reta vermelha aqui, ó, é a mesma lá do início e aqui do final, tá? Observe se é a mesma coisa, tá? Que ela pelo menos tem esse plano aqui, ó, né? Que ela tem essa reta vermelha aqui para servir de referência, ó. Então, para você ter certeza que a reta X tá reta mesmo do jeito que deveria, tá mais fácil. Agora, a Y que tá um pouquinho pior, né? Um pouquinho tá mais difícil de ver, mas você tem que tentar desenhar ela de forma que apareça aqui, ó. Aqui tem que ter um ângulo de 90 graus, ó. Tá? Tem que ter um ângulo de 90 graus ali. Tá? Muita atenção aí. Tem que ter um ângulo de 90 Ô, graus ali. Carlos, Oi. eu não tô entendendo o que que tá escrito depois de forças aí. Aqui? Acho que é. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu sublinhar aqui pra você me falar.
É força de atrito. É, obrigada. Força de atrito. A letra também do professor não Ô, ajuda. Carlos, Hum. você, tipo, colocou, tipo, determinar e isso, o que que é isso? Depois de Determinar determinar. a normal. Ah, tá. Não, eu tava falando Tá. no A mesmo, essa parte eu entendi. É, parece Ah, um é uma. Eu triângulo, fiz né? um triângulo, gente. Eu fiz Pois um é, triângulo parece um aqui. triângulo, né? Determinar Eu triângulo pensei que fosse, tipo, normal. um delta, alguma coisa Eu também, assim. eu tava Eu copiando. perguntei, eu falei, né? Aí fala que física é difícil. É a anta do professor de física que complica o negócio, né? Aí esse aqui ficou mais triângulo ainda, né? Desculpa aí. Então é tudo A, tá, gente? Então determine a normal e a força de atrito. Oh, meu Deus. Carlos, eu acho que você tá num novo, tá num nível diferenciado. Você escreve numa linguagem alienígena que ninguém conhece. Tem uns símbolos ali, um triângulo, um L invertido, aí tem tipo eu O não L sei o que que é. invertido é o T, né? É um Pois é, hieroglifo. É minha. Acho que depois você passa na faculdade de física, você desenhou tanta letra diferença, tanta letra grega, que quando vai escrever em romano é essa. Não... Eu tô até em outro idioma, né? É, foi mal. Isso aqui é meu tempo, minha descendência é egípcia. Aí eu tenho a manha de fazer uns hieroglifos também e tem uma coisa extraterrestre aqui também. Ô, gente, desculpa, não fica na dúvida não. Pergunta aí, viu? Fica na dúvida não. Ô, Então, Carlos, fala, amigão. o pior é que esse seu A, ele não deixa ninguém na dúvida, porque é um triângulo. Ele é um Quem triângulo. não tem como. Não, meu triângulo é diferente. Se você der um zoom aqui, você vai ver que ele não tem essa perninha aqui, ó. Entendeu? É diferente. O seu é o meu triângulo. Então, é A de triângulo. Nossa, nem pra falar que é A Anormal e de double ângulo, truque. né? É, nem tem como corrigir, não. Então, tá aí. Determina a normal e a força de atrito, certo? Então, tá aí. Beleza. A normal, a peso todo mundo vai fazer, a retinha X todo mundo vai fazer e a Y todo mundo vai fazer. Até aí tudo bem? Tranquilos? Traduzindo aí minha cultura egípcia. Aí agora eu vou desenhar o peso. O peso, nós vamos estabelecer uma escala também, parecida com um triângulo, tá? Por quê? Eu vou explicar por quê. Se a gente estabelecer uma escala, eu vou até colocar ela aqui, ó, colocando o peso, tá? Eu vou colocar o peso como 2 centímetros. Por que que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou desenhar o peso ali, de que cor? Acho que com azul, tá legal? Vou colocar o peso ali, vou destacar o peso ali. Então, o peso, ele vai ter 2 centímetros certinho, tá? Por quê? Se eu colocar o peso como 2 centímetros, opa, se eu colocar o peso como 2 centímetros, pode medir na régua. Se você tá com, ai, Carlos, que é isso? Se você tá com papel milimetrado, são 2 quadrinhos maiores, né? Então, por que que eu vou fazer isso? Então, o nosso peso, né, ele vai ter uma escala, tá? É uma escala, tá? Vamos colocar aqui, ó. Opa. Escala do peso, 2 centímetros. Sabe por que vai ser interessante isso aqui? Ele vai ser 2 centímetros. Por quê? Se você desenhar alguma força aqui, nós vamos calcular, usando seno e cosseno. Mas se você é, quiser, você não, cara, minha normal aqui deu 1 centímetro. Bacana. 2 centímetros é 100 newtons. 1 centímetro é 50. Então vai ficar ótimo. Entendeu? Porque o 2 centímetros aqui é o peso todo. Né? Então 1 centímetro vai dar, né? 2 centímetros aqui vai corresponder à escala, tá? Não estou comparando centímetro com força, né? Mas é 100 newtons. Ou seja, 1 centímetro, né? Que é um quadradinho desse aí, se for papel milimetrado, ou 1 centímetro da sua régua, vai ser 50 centímetros. Então se eu medir a força atrito aqui pelo meu desenho, a minha força de atrito deu meio centímetro, Carlos. Beleza, então vai ser 25 newton. Não, a minha deu 1 centímetro, então vai ser 50 newtons. É uma forma de você, com a régua, você descobrir se você calculou a força certa.
Perigoso você calcular errado, porque confundiu alguma coisa aqui de seno e cosseno. E aí, se você for lá na régua e medir a força, você vai ver qual deveria ser o valor que você, né, que você deveria ter encontrado. Então, essa escala aqui vai ser padrão para todo mundo, tá? Então, vamos desenhar então esse... Carlos, eu Fala, não amigão. entendi essa escala, não. Eu criei uma escala aqui da seguinte maneira. Eu vou desenhar a força-peso aqui no desenho agora, ó. Só que eu vou desenhar ele com 2 centímetros. Certinho, tá? Só para padronizar. Por quê? Porque quando eu for desenhar as outras retas, elas vão ficar proporcionais ao peso. Tá ok? Ou seja, vamos supor que é normal. Se a normal fosse igual ao peso, ela também ia dar 2 centímetros. Entendeu? Então aqui, por que eu estou usando papel milimetrado? Ah, só para sacanear com os meninos. Não. Só para sacanear com o primeiro ano. Não. Eu estou usando papel milimetrado ou pedindo para você fazer a medida com régua, porque vai sair tudo em escala. Se você desenhar direito, automaticamente a sua força sai do tamanho certinho. Certinho comparado com o peso. Então, por exemplo, quando eu for desenhar o peso aqui, ó, eu vou usar essa escala aqui. Ó. Quer ver? Eu vou desenhar exatamente essa escala aqui. Ó. Vou pegar 2 centímetros. No seu caso aí com a régua, tá mais fácil, tá? 2 centímetros. Então vou pegar e vou colocar aqui, ó, no meio do quadrinho, uma reta de 2 centímetros de comprimento, tá? Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Na hora de desenhar o peso lá, eu vou desenhar ele com 2 milímetros. Pera, é pra desenhar junto com você ou você só Isso, tá já pode explicando? desenhar junto comigo já. Então, o meu peso, ele vai ficar aqui, ó. E quando você for fazer a pontinha da seta, não, aqui ó, deu 2 centímetros certinho. Na hora de fazer a pontinha da seta, não deixe passar da pontinha certa aqui, ó, tá? Para não passar. Você tem mania, às vezes faz a reta certinha de 2 centímetros, na hora de desenhar a pontinha dela, passa um pouquinho. Não, tem que estar tudo compreendido entre 2 centímetros, como eu desenhei aqui, ó. Se você fizer isso, do jeito que eu fiz até agora, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, obedecendo essas escalas, só tem essa escala, não tem mais nenhuma não. Obedecendo essa escala aqui, ó, automaticamente o resto todo agora vai dar certo. O resto todo vai dar certo, tá? É pra Aí as fazer outras... esse pontinho preto aí? Essa reta preta que você fez? Isso. Fazer essa aqui que é a força-peso. Porque uma coisa que ninguém pode discutir é a existência de uma força-peso. Que a gente até calculou ela aqui, ó. E ela tem uma direção vertical e ela aponta para o centro da Terra. Então, ela não vai mudar nunca. Então tá aí. Carlos, eu posso desenhar alguma outra força? Não posso, porque eu não sei o tamanho delas. Tá? Agora eu vou usar um pouquinho de geometria de forma que eu aprenda a usar as outras, calcular as outras forças. Beleza? Então não dá para não dá para desenhar normal igual você desenhou na última aula, não. Não dá. Aquela ali eu estava desenhando só para explicar, por isso que eu falei que não era para desenhar ainda, porque agora eu estou fazendo oficialmente e eu não sei o tamanho, o comprimento da normal. Como assim você não sabe, cara? Como eu estou trabalhando com uma escala, e o peso não está na mesma direção da normal, então com certeza a normal é menor do que o peso. Com certeza a normal é menor do que 2 centímetros, mas eu não sei qual que é o valor dela ainda. Beleza? Beleza. Eu só sei pensar na direção Y e só sei pensar na direção X. Davi concorda comigo que já teve que virar a folha aí para enxergar melhor a situação, né? Talvez outros também. A gente só sabe pensar na direção horizontal, que é quando o X estava na horizontal, e vertical, quando o Y estava na vertical. Beleza? Tá. O que que impede esse objeto de descer? Existe alguma força aqui contrária desenhada, né? Existe alguma força contrária aqui apontada para cima que não deixa ele descer. Beleza? Então deixa eu ver se o meu simulador aqui vai nos ajudar um pouco mais. Aqui eu tenho um ângulo qualquer aqui, ele não fala o ângulo, né?
eu tenho um objeto que não é quadrado igual o meu atuando aqui, tem uma força peso aqui, que é porque chamou de força gravitacional, né? Tem uma força peso aqui, ó, do centro para baixo, e ele vai desenhar outras forças aqui, tá beleza? Bem, o que ele vai fazer? O que nós vamos fazer? Toda vez que a gente tem uma força que não está na mesma direção do x e do y, a gente tem que dar um jeito de achar alguma parte de x do peso que poderia estar na direção x e tentar achar uma parte do peso, né, que possa estar na direção x. Como assim? Como assim que eu esqueci? Ó, tanto simulador que eu coloquei que eu esqueci um, que é o de vetores PET, se eu não me engano. Esse eu já mostrei para vocês já. Tá certo? Que é esse cara aqui na hora de desenhar vetores. Esse carinha aqui, ó, se esse aqui é o melhor, se esse aqui é o melhor recurso. Quando eu tenho um vetor, tá? Que vou até colocar ele aqui, ó, que não está na, se ela estiver na vertical, ótimo. Ótimo, né? Ou para baixo ou para cima, né? O peso sempre está para baixo, normal, em alguns casos, para cima. Beleza, é fácil de resolver. O problema é quando a força, o vetor, aparece nem na vertical e nem na horizontal. Aparece no meio termo. Como assim, Carlos? Tá vendo que o peso ele não está nem na direção y, nem na direção x. E eu só sei pensar em x e y. Por que eu quero pensar em x? Porque na direção x tem que existir alguma força aqui puxando o bloco para baixo. Tá certo? E não é totalmente o peso. E tem que ter alguma força aqui para contrária, que é o atrito. E outra coisa, esse objeto também está pressionando o chão, a superfície. Né? E a superfície está pressionando ele. Então, eu não estou conseguindo deduzir qual é a força. Então, vamos lá. Quando tem alguma força, o peso ali, pena que isso aqui não dá para virar. O peso, ele está na diagonal. Se o peso está na diagonal, tem como eu quebrar o peso. Como assim quebrar? Decompor ele. O que é decompor? Só vou revisar, hein? Nós já vimos isso. O que é decompor ele? É fazer uma projeção na reta x, né? Projeção como se fosse uma sombra. Então esse vetor A ele pode ser quebrado em dois, tá? Quando ele está na diagonal, assim, ele pode ser quebrado em dois. Se ele estiver só na vertical, não. Ele só tem uma direção aqui que é vertical. Ele é zero no x, ó. Olha aqui, ó, aqui em cima. Ele é zero na reta x. Ele não tem sombra na reta x. Mas na y ele tem. O comprimento dele é 5 milímetros, ó. Certo? E se ele tivesse na direção x, mesma coisa. Direção x ele ia ser 5 milímetros. E na direção y, ele não tem sombra na direção y. Tá? Mas quando ele está na diagonal, ele tem sombra. Tanto na vertical, no x, quanto no y. Que como assim sombra? Literalmente sombra. Tem como você projetar um pedaço dele na direção x. Olha aqui o x, ó. É 5 milímetros. E tem como projetar ele na direção y. Olha lá. 5 milímetros. Então, olha só. Vamos tirar esses vetores aqui. Opa. Vamos tirar esses vetores aqui. Eu tenho esse aqui que é o A. Ó. Ele é 5 na direção x e 5 na direção y. Mas como assim? Ele tem um pedaço que vale 5. Olha o B. O B é 5 na direção x. Ele não existe na direção y. E o C é o contrário. Ele é o que? O C. Está de amarelinho destacado aqui. Ele não é nada na direção x, mas na y ele vale 5. Então, o que eu estou querendo dizer? Ou você analisa o vetor do meio, que é o da diagonal, que é esse cara aqui. Quando você clica nele, ele fala que ele é um vetor que tem um comprimento de 7,1. Ele tem um pedaço na direção x que vale 5 e um pedaço na direção que vale y.
Como assim um pedaço? Se você pegar esse pedaço aqui, y, somar com um pedaço x, não virou um teorema de Pitágoras? Então, se você pegar b ao quadrado e somar com c ao quadrado, vai dar quem? A. Então, o que eu estou falando? É como se eu peguei uma hipotenusa e quebrei ela em dois lados. Como se fosse isso, né? Em dois lados. Por quê? Qual que é a vantagem de fazer isso? Bem, se eu fizer isso lá no peso, quebrar ele na direção y, eu vou achar quem está na direção da normal. Ó. A normal está perpendicular, está na direção y. E se eu achar um pedaço do peso na direção x, eu vou achar qual que é a força que está puxando ele para baixo e qual que não está deixando ele descer, que é o atrito. Perceberam o que aconteceu aí? Letícia, Maria Fernanda já confirmou, Davi, José, Miguel, Vitória, Fábio, Maria, Iago, Eric, Bruna, Júlia, Guilherme, Matheus, Sofia, tudo tranquilo? Natália, Bruna, tudo tranquilo, galera? Tudo tranquilo, pai. Beleza. Então, o meu objetivo é achar as partes da força-peso nas outras direções. É como pena que eu não consigo pegar isso aqui, ó, e girar, né, Davi? Colocar na direção horizontal e desenhar é uma coisa. Aí a gente fazer isso, depois girar. Se a gente girasse isso aqui, o peso ia ficar na diagonal, lá, igualzinho o nosso desenho lá, certinho. Então eu preciso de projetar o peso na direção Y e preciso projetar na direção X. Ô, gente, só dá trabalho para desenhar o primeiro, porque eu quero explicar a teoria e quero que vocês tenham certeza do que vocês estão calculando. Vocês vão ver que o 30 e o 60 depois vocês tiram de letra, mas faremos juntos. Vamos lá então. O outro simulador é esse que eu abri a aula aqui, ó. Cadê? Que é esse cara aqui, ó. Mesma coisa do meu lá. Primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta, como eu tracei lá, na direção perpendicular ao plano aqui, ou seja, que eu vou chamar de x. De y, perdão, de y. Tá? Por quê? Olha só, deu 45 graus, deu 90 graus aqui certinho, ó. Olha só. Que é a normal, né? Beleza. Vou traçar uma reta ali, bonitinha. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Do simulador. Carlos, no desenho a gente traçaria a reta em cima da reta do Y ou é para colocar em lugar Em diferente? cima Tipo, um mesmo, pouco mais para baixo? exatamente em cima. Por quê? Eu vou fazer isso lá. Calma aí, vamos só. Por que, que é exatamente em cima? Que ela tá lá justamente para referência nossa, pra gente não fazer errado. Ela tá lá para isso. Então, eu vou traçar exatamente em cima dela, uma reta em cima dela, que vai ser a minha projeção aqui, a minha sombra do peso. Então, eu vou traçar aqui uma reta certinha aqui, ó. Beleza? Segundo passo, perdão, terceiro passo é fazer a mesma coisa, tá? Do lado de cá, ó. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui, você tá vendo agora, e essa daqui, ó, que eu tô riscando agora, essa aqui é nova, né? Você vai ter que riscar, bem fraquinha aí. Elas têm que ser paralelas. E é essencial. Por que eu falei daquela escala? Porque se você riscar essa primeira e essa segunda, olha só, quando você fizer. Não, deixa eu voltar aqui. Quando você for traçar a componente, você não vai passar daqui, ó. Eu vou mostrar como é que faz. Você não vai passar daqui, ó. Você está delimitando até onde que você pode ir desenhando, ó. Tá? Por isso que é importante essas duas retas aqui. Uma já está aí, que é o Y, já está aí, ó. Já tracei ela aqui, ó. E a outra, que é uma reta paralela ao X, ao Y. Ela nem precisa ser grandona não, tá? Ela pode ser pequena. Essa daqui eu fiz ela grandona porque eu vou desenhar a normal do outro lado, ó. Tá? Mas essa daqui pode ser curtinha. Beleza? Vou fazer a mesma coisa na outra direção, ó. Na direção X, ó. Beleza? Fazer a mesma coisa na direção X.
E a mesma coisa aqui embaixo. O que eu fiz até agora? Deixa eu voltar. Fiz uma reta paralela, fiz um risco em cima do y, fiz um risco paralelo a ele, fiz um risco em cima do x, olha lá, em cima do x, e fiz outra aqui embaixo paralela a ele. Eu fiz 4 retas, né? 2 paralelas a y, 2 paralelas a x. Por que eu fiz isso? Olha o que eu acabei de fazer, ó. Você não pode passar dessa pontinha aqui, ó. Na hora de desenhar, quem que é a força x? Você vai desenhar aqui, ó. Né? Quem que é a força x? Aí, ó, não pode passar daqui. Quem que é a y? Não pode passar daqui. Tá vendo por que eu fiz essas retas paralelas? Fiz 4 retas paralelas. 2x, 2y, justamente para quando eu fosse desenhar o P de x e o P de y, é porque ele chamou x de 1 e y de 2, tá? Eu vou chamar de x e esse aqui de y. Quando eu for desenhar, você não pode passar daqui, ó. Tá? Pena que não dá para pegar a régua aqui. Você não pode passar desse ponto aqui e nem desse aqui. Observa que essa reta aqui, ó, que eu desenhei antes, ela tá aqui por quê? Para você não passar da ponta da seta peso. Por quê? Uai, gente, o peso, tá? Ele não pode ser maior. Esses pedaços do peso aqui, ó, não pode ser maior que o próprio peso. Esse pedaço de C aqui é 5. Esse B aqui, ó, é 5 também. O A é quanto? 7,1. Se você somar o quadrado de C mais o quadrado de B, vai dar o quê? Vai dar o A. Igual calcular a hipotenusa. E lógico que o C e o B não podem ser maiores do que o A. Então, na hora de desenhar, isso também não pode acontecer. Então, esse vetor não pode passar daqui e nem daqui. Eu sei que o zoom vai cortar a qualquer momento. Olha só, não ensinei a calcular nada ainda. Eu sei que você sabe mexer com seno e cosseno. Se você pegar a régua aqui, ó, e medir o f de x, ou p de x, eu vou chamar de p de x. Você já sabe o valor dele, olhando a minha escala de 2 centímetros, que é igual a 100. O caso, eu medi aqui, deu 1,5. Então faz a regra de 3. 2 centímetros é igual a 1,5. Aqui eu medi, deu 1,7. Então ótimo, faz a regra de 3 e descobre qual que é o tamanho desse vetor aqui. Então primeiro a gente vai fazer a escala bonitinho, medir na régua, falar qual que é o valor. Aí depois a gente aprende a fazer cálculo, mexer com seno e cosseno. Não preocupa com isso por enquanto, tá? Não preocupa com isso por enquanto, beleza? Aí depois a gente vai finalizar aí, tranquilo? Na próxima aula, então, eu vou recolher os comprimentos desses vetores aqui, desse que eu vou chamar de P de Y, e esse aqui P de X, vou anotar o comprimento deles aqui, vou usar a minha escala e vou achar o valor deles. Aí depois eu vou ensinar a usar seno e cosseno, tá? Mas eu vou mostrar aqui, é pura geometria por enquanto, depois a gente mexe com matemática. Tranquilos? Então fica meu abraço e até a próxima aula.